Uma das coisas que eu mais gosto no treinamento funcional é a possibilidade de você trabalhar com diferentes formas de estímulo e trabalhar também com muitos métodos de treinamento e muitas vezes até com variações dentro desses métodos. Deixa eu dar um exemplo aqui dentro do HIIT, o High Intensity Interval Training. Dentro do HIIT você tem muitas variações. Você tem o HIST, o High Intensity Circuit Training, que é um circuito aí intervalado de alta intensidade, onde você alterna os segmentos, trabalhando com estímulos ao out, usando peso corporal e acessórios. Você tem o HIFT, que é o High Intensity Functional Training, que tem mais associação aí com o cross training, né, ou crossfit, se você paga a franquia. Você tem também o HIRT, que é o High Intensity Resistance Training, onde você trabalha com estímulos de alta intensidade na sala de musculação, trabalhando aí com 6 repetições, descansando um pouquinho, fazendo mais 2 a 3 repetições, descansando um pouquinho. E você tem, é claro, o próprio HIIT, que é o HIIT clássico, tradicional, o cíclico, que envolve o correr, o pedalar, o nadar e o remar. Então veja, você tem muitas possibilidades. Só que além dessas possibilidades, dessas variações, você ainda tem uma outra categoria, que dentro da literatura é claro um pouco obscura, que diz respeito aos circuitos funcionais. Então, quando se fala em circuito funcional, ele não precisa necessariamente ser de alta intensidade. Ele pode trabalhar com intensidade moderada. E quando a gente fala em controle da intensidade, dentro do funcional, uma das formas mais bacanas que nós temos de controle de intensidade dá-se através da percepção subjetiva de esforço. É claro que não é a única forma, mas a percepção subjetiva de esforço é uma ferramenta prática de boa aplicabilidade lá real time durante o treinamento. Então, nesse caso, todas as primeiras variações aí do HIIT que eu falei, eles trabalham com intensidade em torno de 9, 10 numa escala de percepção subjetiva de esforço, ou mesmo no all-out, que é o máximo possível dentro daquele tempo de estímulo. Já quando a gente fala um pouquinho de circuitos funcionais, a gente não tem, como eu disse também, aquela obrigatoriedade de se trabalhar com alta intensidade. Então, dentro aí de uma escala de 0 a 10 na percepção subjetiva de esforço, você pode usar uma intensidade entre 6 a 8, ok? E isso faz dos circuitos funcionais uma estratégia extremamente interessante para aqueles clientes que não têm níveis de condicionamento tão bacanas assim. E quando a gente fala em circuitos funcionais, você pode trabalhar aí, basicamente, com 2 tipos de circuitos funcionais. Você pode trabalhar com circuitos mais com foco na resistência de força, e aí, nesse caso, você trabalha com atividades de puxar, empurrar e levantar, e você tem circuitos com foco na resistência cardio, na resistência aeróbia, onde você pode trabalhar com movimentos usando só o peso corporal ou mesmo até alguns acessórios. Ficou confuso? Deixa eu dar um exemplo então. Imagina o seguinte, você vai fazer um circuito com foco na resistência de força. Então, nesse caso, você vai utilizar aí 20 segundos de estímulo com 40 segundos de recuperação. E você vai colocar 6 exercícios. Você vai trabalhar em forma de circuito mesmo, aquela forma clássica de circuito. E aqui você pode alternar os segmentos nesses 6 exercícios. Então você pode fazer, por exemplo, a flexão de braço, o push-up. Você pode fazer o agachamento ou o avanço, nesses 2 aqui só usando peso corporal. Então 20 segundos de push-up, descansa 40 segundos. 20 segundos de agachamento, descansa 40 segundos. Você pode trabalhar aí uma remada com TheraBand, agora você colocou um acessório além do peso corporal, 20 segundos de estímulo, 40 de pausa. Depois da puxada, você pode fazer um avanço ou um agachamento novamente. Então vamos lá, para não ficar confuso, tá? Um push-up, um agachamento, uma remada com TheraBand, aí você faz um agachamento ou um avanço de novo, e aqui você pode fazer o trabalho do core, a prancha ventral, por exemplo, e no final você pode trabalhar aí com uma elevação lateral utilizando o TheraBand também. 20 segundos de estímulo, 40 segundos de pausa. Você fez esses 6 exercícios em forma de circuito, terminou o 6º exercício, que é a elevação lateral com TheraBand, você vai lá e descansa 1 a 2 minutos e depois repete tudo novamente. Então esse é um exemplo de circuito funcional usando peso corporal e acessório com intensidades moderadas. Um caso de um circuito, agora o caso do circuito aí aeróbio, o que você pode fazer? De repente você pode trabalhar com cones, a escada de agilidade, e aí você faz lá também algumas estações, como por exemplo, deslocamento lateral entre os cones,
ou então corrida frente-trás, ou então entrada e saída da escadinha de agilidade. Você pode trabalhar com a escadinha de agilidade distribuída grandinha assim, bonitinha, ou então você pode colocar a escadinha de agilidade na sua frente e ir pisando nos quadradinhos da escada de agilidade. Enfim, você tem muitas formas também de trabalhar com o circuito funcional com foco no cardio. A ideia, de novo, do circuito na resistência de força, atividades de puxar, empurrar, levantar, agachar, e atividades para o core. Já no circuito com foco no cardio, você vai trabalhar movimento, mobilidade corporal, ok? Então, basicamente, são duas estratégias muito legais que eu gosto de usar aí quando vou dar os meus cursos, minhas palestras, e claro, eu usava muito com os meus clientes que não gostavam de treinar em academia. Então tá aí. Tem muito mais, é claro, né? Muitas outras variáveis. Quando você fala, por exemplo, aí em treinos intermitentes, você tem aí pelo menos 9 variáveis para serem controladas. Eu falei das principais aqui, tá? E aí, para fechar, uma coisa que a gente precisa entender, os circuitos funcionais, eles podem ter duração de 1 hora, 40 minutos, 45? Claro que sim. Mas o ideal é que você trabalhe com estímulos em torno aí de 20 a 30 minutos por sessão, porque a proposta de um circuito funcional é trabalhar com eficiência de tempo. Ok? Então ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser divertido, ele tem que ter um objetivo, seja aí para resistência de força ou cardio, nos exemplos que eu dei, e ele tem que ter eficiência de tempo. Tá legal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtidinha, comenta, salve e compartilha, ok? Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.